Olá, sou Teobaldo Tolendal, aluno da Uninter, do Polo Barbacena. Eu vou apresentar para vocês um plano de aula para a educação infantil, como parte do programa de estágio da graduação em Ciências da Religião. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, um campo de experiência o eu, o outro e o nós, com a faixa etária de crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, e tenham como objetivo de aprendizagem e desenvolvimento manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Essa aula será sobre lugares sagrados para as diferentes tradições religiosas. A intenção é que os alunos percebam os diferentes lugares de culto como sagrados, que são locais onde se expressam a religiosidade e se busca uma vivência espiritual. Eles devem percebê-los como parte importante das identidades culturais das diferentes tradições religiosas, para que essas possam ser valorizadas e compreendidas em sua diversidade. Entre os principais objetivos da aula estão desenvolver nas crianças o interesse pelas diferentes tradições religiosas, fazer com que elas percebam as semelhanças entre as religiões atualmente mais conflitantes, notadamente as denominações protestantes e algumas tradições afro-brasileiras, frisar a importância do respeito por diferentes culturas e modos de vida, entender o conceito de lugares sagrados e profanos e também compreender a diferença entre os locais de culto naturais e construídos. Aos alunos será entregue uma folha com imagens para colorir, com locais sagrados de diferentes tradições religiosas, com o intuito de trabalhar todos os itens que foram propostos nos objetivos. Enquanto os alunos praticam a atividade de colorir, que é adequada à faixa etária deles, discutir temas como diferentes religiões, identidade cultural e pertencimento social, respeito ao próximo, convívio com o diferente, locais de culto e vivência espiritual, diferença entre sagrado e profano, lugares naturais e lugares construídos. Essa então é a folha que será entregue para os alunos colorirem enquanto a aula se desenrola, com as imagens do protestantismo e das tradições afro-brasileiras sendo intencionalmente iguais, para frisar as semelhanças entre essas tradições tão conflitantes. Vamos então ao desenvolvimento da aula. A aula começa com a explicação aos alunos sobre o que será feito. Cada criança receberá uma folha com desenhos para colorir. Enquanto cada um faz um colorido bem caprichado, a turma conversará sobre os assuntos relacionados, falando sobre o que eles acharam que tem a ver com os desenhos e evitando as conversas que sejam irrelevantes para a aula de hoje. Pergunte aos alunos o que eles acham de, ao fim da aula, fazer um mural com as folhas de todos já coloridas. Distribui-se então as folhas para cada aluno, pedindo que cada um colore as figuras de acordo com o gosto pessoal, e falem tudo o que vier à mente que tenha relação com os desenhos observados na folha. O colorir tem a intenção de, além de contextualizar os estudantes no assunto da aula, desenvolver criatividade, senso estético e também gerar a satisfação de ver sua obra exposta no mural. A conversa então começa, perguntando aos alunos se eles e suas famílias têm uma religião e se têm o costume de frequentar algum lugar sagrado. No início é essencial que a conversa flua em torno do respeito pelas diferentes crenças, incluindo os que não praticam nenhuma religião. E como todas as tradições têm um objetivo comum, que é sempre praticar o bem e buscar ser uma pessoa melhor. É muito importante ressaltar as similaridades entre as religiões, para que as crianças percebam que o essencial é sempre o mesmo, e as diferenças são apenas externas e devem ser minimizadas. O papo deve ser sempre leve, divertido e adequado à faixa etária, e o diálogo interreligioso deve ser percebido como necessário e adequado. Em seguida, pode-se abordar a questão da intolerância, mostrando o quanto são parecidas algumas culturas que normalmente são percebidas como antagonistas. Por exemplo, protestantes e cultos afro-brasileiros, judaísmo e islamismo. Deve-se mostrar aos alunos que, mesmo quando algumas diferenças são notadas, elas devem ser respeitadas, pois fazem parte da identidade social de diferentes povos, e que, além disso, todos ganham com uma maior variedade cultural. Outro assunto que pode ser abordado é a diferença entre sagrado e profano. O que faz um determinado lugar ser sagrado? Além das questões fenomenológicas e sociológicas, das diferentes tradições culturais que satisfazem a sensação de pertencimento coletivo, é interessante abordar o tema da vivência espiritual, da experiência subjetiva e individual que cada um tem com o divino, e por que essa experiência pode ser facilitada em um lugar determinado. Também pode ser destacado dentro desse tema a diferença entre locais sagrados naturais e construídos. Têm a mesma função? Cumprem o mesmo objetivo? É interessante que as crianças percebam que o sagrado está em todo lugar, e que apesar dos lugares sagrados serem importantes, o divino e a experiência espiritual não dependem de lugares específicos para acontecer. A aula terminará agradecendo aos alunos pela excelente conversa, com a montagem do mural, com as folhas coloridas de todos e na busca de um nome para o mural.
Moral da amizade, moral do respeito, moral do sagrado. Que os alunos exercitem sua criatividade e escolham um nome adequado. Visando abordar o assunto de uma forma lúdica, prazerosa e apropriada à educação infantil, será utilizada uma folha impressa com desenhos para colorir, retratando alguns lugares sagrados para diferentes tradições religiosas, como já foi mostrado. Ao se utilizar uma atividade que normalmente é considerada divertida para a faixa etária, espera-se despertar o interesse em conhecer as religiões diferentes daquela professada pela criança. Enquanto elas se ocupam com recurso manual, visual, a conversa abordará todos os assuntos pertinentes à aula.